Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. O futebol paranaense está em alta após a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Claro, são só 2 rodadas, mas Londrina e Maringá, os 2 clubes paranaenses, são os únicos 100%, 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, começam bem. O Londrina, o ano passado, já foi bem, bateu na trave, acabou não subindo na última rodada, mas foi muito bem, continua com o Claudinei Oliveira, é um time que faz um trabalho brilhante, faz um time competente, enfim, a gente já espera ele brigando para estar no G8. Por que estar no G8? Porque o regulamento é diferente. São 20 clubes, mas não é turno e retorno que nem a A e a B. A C são 20 clubes, é turno único, 19 rodadas. Terminando as 19 rodadas, os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase, os 4 últimos são rebaixados. A esses 8 são 2 chaves de 4, jogando dentro das chaves turno e retorno, os 2 primeiros colocados sobem e os primeiros colocados disputam o título. Esse é o regulamento, já vem há anos esse regulamento da Série C, embora os clubes estão tentando mudar para turno e retorno também. Não sei se um dia vai acontecer, mas em princípio já faz muito tempo, é assim. Bom, e fechando o G8, já que Londrina, pelos critérios de desempate, é o primeiro, com 6 pontos, o segundo é o Maringá, também com 6 pontos. Aí você tem o Botafogo da Paraíba, 4 pontos, 1 vitória e 1 empate, assim como o Tombense, assim como a Ponte Preta, assim como o Brusque, e aí você tem assim como o Ituano. Aí com 3 pontos tem vários times, mas nos critérios de desempate, o Itabaiana, lá do Sergipe, fecha o G8. Na zona do rebaixamento, se o futebol, a gente está falando paranaense, está em alta, o futebol paulista está em baixa. Depois de 2 rodadas, São Bernardo, a pior participação sua na Série C de sua história, hein? 1 pontinho de 6 disputado. Retrô, campeão da Série D o ano passado, vice-campeão pernambucano, 1 pontinho apenas. Guarani, 2 derrotas, cara. Já estão falando que o Maurício Souza vai cair. Será? E o Floresta, que o ano passado quase caiu, será que vai de novo preocupar sua torcida? São Bernardo, Retrô, Guarani e Floresta estão na zona do rebaixamento. Os artilheiros da competição, com 2 gols, o Wendel do Itabaiana, Rafael Silva do Tombense, Márcio do Figueirense, Maranhão do Maringá e Caio do Londrina. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazerem inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho para você ser avisado a cada novo vídeo. Dê seu like, sua opinião. Vamos bater aquele papo. Faça sua pergunta, dê sua informação, enfim. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre nas minhas redes sociais. Luiz Ademar JR. Vamos começar pelo Londrina, então. E pelos critérios de desempate, o Londrina é o time que está ali. E foi jogar com o Floresta, que não tinha vencido ainda na competição, primeira rodada. E olha, foi superior o tempo todo, mesmo jogando em Fortaleza. No primeiro tempo o Henrique meteu uma bola na trave, Londrina estava melhor. Foi 0-0 no primeiro tempo, mas chegou o segundo tempo e o Iago Teles fez 1-0 com 3 minutos de jogo, depois de uma bola ali rebatida na trave, a bola sobrou para o Iago Teles, ele fez. E aí depois o Caio Rafael acabou fazendo um belo gol aos 49, já nos acréscimos do segundo tempo, e deu a vitória para o Londrina. Não conseguiu o público lá do PV, não conseguiu o público, mas o Londrina fez 2-0. Londrina é o primeiro lá em cima com 6, o Floresta é o 20º lá embaixo com 0. Zona de classificação, zona de rebaixamento. O Maringá, que tinha vencido o Guarani em Campinas na primeira rodada, jogando em casa, o Maringá mostrou serviço mais uma vez, e se fosse no Campeonato Paulista ele estava bonito. Ganhou do Guarani em Campinas, e em casa ganhou do São Bernardo. O São Bernardo, que tem o pior início da sua história na participação da Série C, os 2 últimos anos, o São Bernardo também foi para o quadrangular decisivo e bateu na trave. Agora começou muito mal. A verdade é que o São Bernardo reclama, que acha que não foi pênalti do Hugo Sanches, reclamou e tal, mas o único gol da partida foi marcado pelo Maranhão, o segundo gol dele na competição, cobrando o pênalti aos 21 do segundo tempo. Reclamação total do São Bernardo. Aquela coisa de critério, como você vai falar de critério? Na Série C não tem VAR, então pior ainda, né? Bom,
O Ronald foi expulso aos 36 do Maringá e mesmo com 11 contra 10, o São Bernardo bateu, mas não conseguiu o empate. E aí aquela mesma história. Maringá, os mesmos 6 do Londrina, mais o segundo pelos critérios, zona de classificação no G8. O Guarani, 2 jogos, 2 derrotas como Floresta, na 19ª colocação, zona do rebaixamento. Aí o Belo, o Botafogo, que agora é do Antônio Carlos Zago, rapaz. Tinha vencido em casa, goleada em primeira rodada. O Belo foi jogar fora de casa e abriu a rodada lá no sábado, dia 19 de abril, e empatou 0-0 com o Náutico, que estava estreando o técnico Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos chegou, e aqui na Série C, o Hélio dos Anjos foi a primeira troca. Saiu o Marquinhos Santos e o Hélio dos Anjos chegou sendo o primeiro treinador na primeira rodada. Já caiu né? Caiu o Marquinhos Santos e na segunda já estreou o Hélio dos Anjos. Jogo com equilíbrio, poucas oportunidades de clara, mas o 0-0 refletiu que foi a partida. 6.980 pessoas lá nos aflitos, lá em Recife. Deixa eu só falar o público. Não, eu não consegui o público então do Floresta e não consegui o público do Maringá. Agora, nos aflitos, 6.980 o público presente, 0-0. Botafogo com 4 pontos, é o terceiro colocado, segue no G8. O Náutico, que tinha perdido na estreia, fez um pontinho só, é o 16º. Tem os mesmos 1 ponto de São Bernardo e Retrô, que estão na zona do rebaixamento. Mas nos critérios, o Náutico é o 16º e tá fora. Tá fora, pelo menos nos critérios. Com 4 pontos que nem o Botafogo, mas nos critérios é o 4º colocado, o Tombense. O Tombense, que já o ano passado quase se classificou para os quadrangulares, mas mantém o mesmo treinador. Cadê o treinador? É o Raul Cabral, mesmo treinador. E nessa rodada, nessa segunda rodada, fez um jogaço contra o Tombense. Lá na cidade de Tombos, chegou a abrir 3-0. 3-0 no primeiro tempo. Rafael Silva de cabeça, depois num cruzamento do próprio Rafael Silva, o zagueiro Lucas Dias meteu a bola para dentro, e aí o Rafael Silva fez seu segundo gol na partida com 31 minutos do primeiro tempo. 3-0, contundente. Bom, o Figueirense, o Lucas Dias, que tinha marcado contra, marcou os 46 ainda do primeiro tempo e foi para o intervalo 3-1. No segundo tempo deu aquela recuada básica que acontece com os times que estão vencendo, né? O Figueirense foi para cima, teve um pênalti, mas o Marlisson foi fazer 3-2 só aos 42 do segundo tempo. Já era mais ou menos tarde, ainda tentou alguma coisa, mas virou 3-2, terminou o jogo 3-2, Tombense 3, Figueirense 2, 1.288 público presente lá na cidade de Tombos. Eu já fui várias vezes em Tombos fazer jogos lá. Uma cidade muito aconchegante, um estádio muito aconchegante, e o Tombense fez 3-2 no Figueira, hein? O que tá acontecendo com o Figueira aí, gente? Figueira só tem 1 pontinho. Vamos lá, o Tombense é o 4º colocado com 4 pontos, e o Figueira, que só tem 1 pontinho, é o 14º. Tá fora da zona do rebaixamento, pelo menos, né? Ele abre a turma que tem 1 ponto. 14º, mas tem o mesmo 1 ponto de gente que está dentro da zona do rebaixamento, precisa melhorar o desempenho. Também com 4 pontos na 5ª colocação aparece o primeiro clube paulista, são 4, né? Primeiro clube paulista. A Ponte Preta, que depois de empatar fora com o Figueirense 1-1, jogando em casa com portões fechados, viu? Não teve público, portões fechados, está pagando punição e tal. A Ponte com o estreante Toró, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto na Série B do ano passado, no Paulistão desse ano, não jogou nada lá em Ribeirão Preto. Já com o passe de Jean Dias, fez 1-0 no primeiro tempo, e o Ponte Preta, com o Alberto Valentim ali, 4 pontos, bela campanha. Empatou fora, ganhou dentro. O Retrô, que agora tem o Milton Mendes, segundo jogo, segunda derrota, hein? Preocupante, o campeão da Série D, o vice-campeão pernambucano. Não, na verdade ele empatou na primeira rodada em casa, desculpa. E agora perdeu. Então ele tem 1 pontinho, é o 18º nos critérios, está na zona do rebaixamento, 18º, e a Ponte é a 5ª colocada com 4 pontos. Também com 4 pontos, mas na 6ª colocação aparece o Brusque, lá de Santa Catarina, da linda e bela Santa Catarina. O Brusque, que tinha empatado na primeira rodada, aí nessa rodada aqui o Brusque jogou com o Guarani. O Guarani que tinha perdido do Maringá na primeira rodada.
E com um gol logo no comecinho do jogo, do Biel de cabeça, numa cobrança de escanteio, o Brusque fez 1-0. Verdade seja dita, o Guarani lutou. Mas aí depois perdeu o Matheus, no fim do jogo já, né? O Matheus Sarará expulso e o Anderson Leite expulso. Ou seja, para o próximo jogo, já tem 2 desfalques. Tá acontecendo o Guarani o quê? Bom, fez um belo Campeonato Paulista. E agora começou mal. 2 jogos, 2 derrotas, 1.645 o público presente lá na cidade de Brusque. O Brusque é o 6º com 4 pontos. O Guarani está na zona do rebaixamento, é o 19º, 0. Que pena. E fechando o grupo da turma que tem 7 pontos, ou 4 pontos, da turma que tem 4 pontos, na 7ª colocação aparece o Ituano. O Ituano, que tinha, né, empatado na primeira rodada em casa, foi jogar em Anápolis contra o Anápolis e ganhou por 1-0. E foi um golaço, gente. Um golaço. Num cruzamento do Tássio, o Popó, para uns foi bike, foi bicicleta, para outros foi mais ou menos voleio, mas de qualquer maneira foi a plasticidade da jogada, foi linda. Vinícius Popó, artilheiro da Série A2, campeão da Série A2, vai jogar o Paulistão, tá aqui no Ituano emprestado e já tá mostrando serviço. Aos 39 do primeiro tempo ele fez o gol. Aí, no segundo tempo, aos 31, o Osman, atacante Osman, que disputou a Série A2 do Paulista pelo 15 Piracicaba, já jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. O Osman, bom jogador também, foi expulso. E aí, desde os 31 do segundo tempo, o Ituano se fechou, o Anápolis tentou bater, mas não sofreu muito, e o Anápolis perdeu em casa para muitas vaias da sua torcida. Não conseguiu público lá também, mas o Ituano com 4 pontos está no G8, é o grande objetivo do time do Mazola Júnior, né? E o Anápolis com 1 é o 15º, está fora pelos critérios da zona do rebaixamento, mas não começou bem também não. E fechando a turma do G8, que estaria classificada essa turma aí, o Itabaiana, com 3 pontos. O Itabaiana que na primeira rodada ganhou do Náutico e derrubou o técnico do Náutico. Agora fez um belo jogo até com o Ipiranga lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. O Ipiranga que estava no G8 o ano passado, terminou no G8, disputou os quadrangulares, bateu na trave para subir. Enfim, o Ipiranga chegou a fazer 3-1. 1-0 com o Roger, ainda no primeiro tempo. Cristiano cobrando o pênalti, 2-0. Começou. Apaga tudo aí. O Roger fez 1-0 e aí o Wendel acabou empatando para o Itabaiana. Ficou 1-1. Aí o Cristiano fez 2-1 ainda no primeiro tempo e o Charles fez 3-1 logo no começo 12 do segundo tempo. Aí no finalzinho do segundo tempo, aos 40, o Fabrício fez 3-2 e o jogo ficou malucão. Então foi isso, tá? Roger 1-0 pro Ipiranga, o Wendel 1-1 pro Itabaiana. Cristiano 2-1 pro Ipiranga, Charles 3-1 pro Ipiranga, aí o Fabrício descontou, mas não conseguiu o empate. O Ipiranga fez 3-2, o Ipiranga tem 3 pontos pelos critérios, ele é o 10º colocado, pelos critérios ele é o 10º colocado, e com essa derrota por 3-2, o Itabaiana, que tinha vencido a primeira rodada, ficou ali na 8ª colocação, fechando o G8. Londrina, Maringá, Botafogo, Tombense, Monte Preta, Brusque, Ituano e Itabaiana, o G8. O Ipiranga com os 3 do Itabaiana, mas nos critérios ele está na 10ª colocação, enquanto o Itabaiana é o 8º. Entre eles está o Caxias. O Caxias, que tinha vencido na primeira rodada, nessa rodada aqui ele perdeu do Confiança lá em Aracaju. E olha, em Aracaju, o Confiança está invicto faz tempo, hein? O Vaguinho Dias, lá o treinador, está fazendo um trabalho brilhante, foi campeão sergipano e tal. 1.282 público presente lá. E olha, o Caxias fez 1-0 com o Iago aos 28 do primeiro tempo. Passe do Esquilo, o Iago foi lá e fez 1-0. Mas fez aos 28 e aos 31 o Brenner Camilo, depois de cobrança de escanteio, ele meteu a cabeça na bola e acabou empatando 1-1. E aí no segundo tempo o Valdir Júnior decretou a virada do Confiança, que olha, recuperou a confiança, brincadeirinha, claro, recuperou a confiança que tinha perdido na primeira rodada. Agora o Caxias, que perdeu pelos critérios, é o 9º com 3 pontos, o Ipiranga é o 10º com 3 pontos e o Confiança é o 11º com 3 pontos, mas tem a mesma pontuação do time que está dentro do G8, ou seja, estão na briga, começam na briga e isso é sempre mais importante, certamente. Aí vamos para a turma que tem 2 pontos, 2 empates,
O ABC que jogando em casa empatou com o CSA. Empatou com o CSA 1-1, os 2 gols no finalzinho, e os dois, pelos critérios, o ABC com 2 pontos ao 12º, o CSA com 2 pontos ao 13º. Olha que curioso, né? Os dois tinham empatado na estreia, o CSA em casa e o ABC fora. Agora o ABC recebeu o CSA, o ABC empatou em casa e o CSA empatou fora. 3.496 lá no Frasqueirão, e depois num jogo 0-0, 0-0, 0-0, a jogada mais de efeito que teve foi o Thiago Marques, que já está desde o ano passado, veterano, artilheiro, goleador, meteu uma bola na trave para o CSA, mas quando tudo conspirava, vai acabar 0-0. Até por tudo que aconteceu, 0-0. Aí o Silas cobrando falta faz 1-0 para o CSA aos 46 do segundo tempo. 46 do segundo tempo. Da saída vai com tudo o ABC, e aí o Adeilson no escanteio cobrado por Matheus Rosa, mete a cabeção na bola. Ali, não foi nem de cabeça. Cobrança de escanteio do Matheus Rosa, o Adeilson acabou fazendo 1-1 aos 50. Olha que coisa, 46 o gol do CSA, 50 o gol do ABC, 3.496 pessoas lá no Frasqueirão, e os dois times estão com 2 pontos, o ABC 12º, o CSA 13º. O Figueirense, hein? O Figueirense é o 14º. O Figueirense é o 14º, com 1 pontinho só. Falei para vocês que perdeu lá em Tombos para o Tombense por 3-2. O Anápolis, que perdeu em casa, né, para o Ituano por 1-0, também tem 1 ponto, mas está fora da zona do rebaixamento, é o 15º. E o Náutico, né, que na estreia do Hélio dos Anjos ficou no empate 0-0 com o Belo, acabou a turma que não está no zona do rebaixamento, é o 16º. Aí você tem o São Bernardo, que perdeu com 1 ponto, o Retrô, que perdeu com 1 ponto, o Guarani, que perdeu com 0, e o Floresta, que perdeu com 0. Essa é a situação. Wendel do Itabaiana, Rafael Silva do Tombense, Marlisson do Figueirense, Maranhão do Maringá e Caio do Londrina, todos com 2 gols, são os artilheiros. E para a gente encerrar, claro, vamos falar da rodada que começa no sábado e termina na segunda-feira. Então é final de semana com segunda-feira. Sábado, 17 horas, Confiança e Ponte. Que jogão, hein? Jogão interessante, porque a Ponte está dentro do G8 e o Confiança quer entrar. Jogo lá em Aracaju. 17 horas de sábado, Londrina e Maringá. Olha o Londrina defendendo a liderança contra o Maringá. Os dois têm 6 pontos. Olha que coisa, que jogaço. Esse é o jogo da rodada. 17 horas de sábado. 19h30, o Retrô, jogando lá na Arena de Pernambuco, Arena de Copa do Mundo, enfrentando o Figueirense. 2 times mais ou menos desesperados. Aí a gente pega lá no Rei Pelé, em Alagoas, 19h30 do sábado, o CSA pegando o Náutico, e encerramos os jogos do sábado, os 4 jogos do sábado. No domingo, 16 horas, também Aracaju, Itabaiana recebendo São Bernardo. 16h30, na verdade, não é 16 horas, 16h30. Também 16h30 em Itu, há um duelo de 2 times do G8, Ituano e Tombense, belo jogo. 19 horas, o Brusque, dentro do G8 e pegando Ipiranga, que quer entrar. Belo jogo também. 19 horas em João Pessoa, na linda João Pessoa, o Botafogo, pega o ABC, duelo nordestino, o Bota ali dentro do G8 e o ABC querendo entrar. E aí na segunda-feira a gente fecha a terceira rodada em Anápolis. O Anápolis, para não entrar na zona do rebaixamento, vai pegar o Floresta, que está na zona do rebaixamento. Esse é jogo do desespero. 19h30 em Anápolis e Floresta. E 19h30 também em Caxias, o Caxias querendo entrar no G8, pega o Guarani, 0 ponto, que está numa situação preocupante, hein? Ouso dizer que se o Guarani perder, vai acabar perdendo o Maurício Souza, treinador. Mas enfim, vamos aguardar. Vou acompanhar todos os jogos sábado, domingo e segunda, e terça-feira que vem, cedinho, eu venho aqui para contar tudo para vocês. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!